Olá, tudo bem? Hoje é 20 de novembro e hoje é o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão. Vamos lá, e o que é a lesão por pressão? A lesão por pressão é aquela ferida que se forma devido a um posicionamento prolongado de uma pessoa que esteja na cama ou numa cadeira de rodas. Estou dando alguns exemplos aqui, né? E aí essa pessoa passa muito tempo numa mesma posição e o corpo dela vai fazendo pressão sobre a parte óssea, né? E também sobre a superfície que ela está. Então, por exemplo, se ela estiver na cama, ela tem o peso do corpo, mais a parte óssea e a superfície da cama. E ali começa a acontecer uma má circulação no local. Essa má circulação não nutre as células com oxigênio, com nutrientes, e como não chega oxigênio, o que acontece com essas células? Elas morrem. E aí então a gente tem a lesão por pressão. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Olha só, essa daqui é uma lesão por pressão na região interglútea, aqui é uma lesão por pressão na região do trocânter de um paciente, né? São alguns exemplos de lesão por pressão e locais aonde esse paciente pode apresentar essa lesão, tá? E geralmente essa lesão ela vem principalmente quando o paciente ele tem uma perda de sensibilidade também. Então, os pacientes que estão com uma mobilidade reduzida são aqueles pacientes que ficam mais tempo acamados, ou aquele paciente que ficou paralítico e agora ele fica numa cadeira de rodas e de repente a família, né, ou ele mesmo fica ali horas, às vezes o dia inteiro na mesma posição, são as pessoas que podem ter uma lesão por pressão. E tratar lesão por pressão é doloroso, é demorado e é muito custoso. Custa muito financeiramente para esse paciente ou para uma instituição de saúde. Então, por isso que a gente precisa sempre pensar: prevenir vai ser sempre o melhor a ser feito quando a gente fala de lesão por pressão. E são lesões preveníveis, porque quando a gente tem um profissional bem orientado, um profissional que esteja ali bem educado sobre as prevenções, ele vai executar e ela vai trazer resultado, tá? Então a gente precisa falar muito de como eu posso prevenir uma lesão por pressão. E eu vou trazer aqui pontos muito rápidos, né, de como prevenir lesão por pressão. Primeiro deles é aquilo: o paciente ele não pode ficar numa mesma posição por muito tempo. Então, tem pacientes que podem ficar até 2 horas, mas tem pacientes que não vão aguentar ficar em cima numa mesma posição por meia hora, tá? Então, vamos pegar aí um idoso que tem 90 anos e ele é acamado, ele só fica na cama, ele não consegue ter mais mobilidade, força motora para poder andar. E ele fica ali em cima daquela superfície por 2 horas. Vamos pensar na pele desse idoso, uma pele mais friável, uma pele mais fina. Então, será que 2 horas para ele é um tempo ideal? Não, é muito tempo, né? Então a gente precisa avaliar. E o que é essa mudança de decúbito? É realmente mudar os lados. Uma hora o paciente vai estar deitado de barriga para cima, que é a posição dorsal. Uma hora ele vai estar lateralizado, pode ser direito, pode ser esquerdo. Mas eu preciso mudar esse decúbito porque isso alivia a pressão na pele do paciente e com isso vai circular o oxigênio, nutrientes e essa pele não vai sofrer. Então eu tenho menos risco de ter ali uma ferida, ok? Segundo ponto, os pacientes que têm incontinência urinária. Então, a umidade é um fator muito perigoso para lesão por pressão. Então, o paciente que faz diurese na fralda e ele fica com aquela fralda ali muito tempo úmida, aí começa a causar o que na pele desse paciente? Um excesso de umidade, essa pele vai ficando muito mais frágil por conta de toda a acidez da urina, até mesmo do contato com aquela fralda toda molhada o tempo todo, a pele vai ficando mais fina, enrugada e ali eu posso começar a ter fissuras onde pode começar uma ferida, tá? Então, a umidade, fraldas ali precisam ter um olhar super importante para que a gente não desenvolva nenhuma dermatite ali no local, né, as assaduras, e nem deixar essa pele cada vez mais frágil por conta dessa umidade, né? A gente costuma falar que não tem o microclima ideal
para uma pele ficar, tá bom? Então, o ideal é que fique uma pele seca sempre, tá? Depois disso, a gente tem que pensar no outro ponto para prevenir, que são os coxins ou travesseiros ou almofadas, tá? Onde eu posso o quê? Ficar mudando o decúbito no meu paciente e posicionando ele com esses instrumentos, que são os coxins. Se o meu paciente puder ter um colchão pneumático, que é aquele colchão elétrico, né, que você coloca ele na tomada e ele vai fazendo micro ondulações, né, de forma, né, automática. Por isso que a gente fala que ele é elétrico. Então, isso vai ajudar muito a fazer o quê? A promover a microcirculação no corpo do paciente. Mas é claro, não é porque eu tenho um colchão pneumático que eu não vou realizar as mudanças de decúbito. O colchão pneumático ele vem para somar, para trazer mais tranquilidade no sentido dele ter uma microcirculação local sendo estimulado o tempo todo. Fora isso, eu tenho o colchão casca de ovo, tá bom? Que também é uma possibilidade para a gente estar utilizando para prevenção. A gente tem também hoje no mercado as espumas, que são aqueles curativos, né? As espumas multicamadas, que também servem para prevenção da lesão por pressão, né? E aí, essas espumas, elas têm no mercado de vários custos, de várias marcas, e geralmente, elas vêm com uma borda de silicone, que são elas que se fixam na pele do paciente. E com isso, a gente consegue estar visualizando, porque são adesivos, silicones que não aderem na pele do paciente, e a gente consegue, então, promover ali uma microcirculação local e também visualizar com mais frequência como está a pele desse paciente embaixo desse curativo, tá? De tudo isso que eu tô falando, o essencial é a gente ter clareza e entender que a mudança de decúbito faz parte do meu plano de cuidados, né? Se você está no hospital, você tem uma prescrição de enfermagem que está ali à sua disposição como profissional. E você que vai executar também, você pode ser o executor dessa prescrição, né? Você, enfermeiro, nós precisamos entender que a mudança de decúbito ela é um item essencial para que a gente possa, de fato, prevenir a lesão por pressão, tá? Existem outros fatores, né, que a gente tem que ficar muito atento, como a fricção, o cisalhamento, que é aquele arrasta-arrasta do paciente na cama, é aquele paciente onde eu faço muitas das vezes aquela subida dele na cama, às vezes sozinho, é onde eu arrasto esse paciente, a coluna dele está toda direcionada para baixo do leito, eu estou arrastando ele para cima. E aí eu já tenho um paciente que tem uma pele mais fina e com isso eu posso começar o quê? Ter ali fricção dessa pele, onde eu posso começar uma lesão por pressão. Então, esse assunto é um assunto muito amplo, né? E se a gente for pegar todos os detalhes, aqui ficaria um vídeo muito extenso. Mas a gente tem que ter a seguinte consciência: existem pontos simples que eu, enquanto profissional, eu posso fazer para prevenir a lesão por pressão do meu paciente.